Olá, meu nome é Murilo e você está no canal Mirai Geopolítica, o canal que mais cresce no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês podem já ter pensado. Pouca gente sabe, mas o Brasil, em certos momentos da história, esteve mais perto de dominar a América do Sul do que se imagina. E a pergunta que ninguém costuma fazer é: por que não aconteceu? Por que o maior país do continente, com um território gigantesco, população expressiva e uma marinha de respeito durante o século XIX, não se transformou na superpotência absoluta na América do Sul? Será que nos faltaram ambição ou oportunidades? Será que as forças externas impediram que o Brasil seguisse por esse caminho imperial? Hoje, a gente vai mergulhar nos momentos em que o Brasil quase se tornou o império dominante do continente, e nas escolhas ou pressões que fizeram isso não acontecer. E prepare-se, a história é bem mais complexa e surpreendente do que parece. Vem comigo! Vamos começar pelo básico. O Brasil tinha sim condições históricas reais para tentar essa dominação. No momento da independência, em 1822, o país já nascia como um gigante. O território era maior do que qualquer vizinho e maior também do que a maioria das grandes potências da época. A população brasileira, embora dispersa, era uma das maiores da região. No século XIX, só a Argentina e o Peru podiam rivalizar em escala demográfica. A Marinha Brasileira, em várias fases do século XIX, chegou a ser a mais poderosa do Atlântico Sul. Durante a década de 1850, por exemplo, a Esquadra Brasileira impôs um bloqueio naval sobre o estuário do Rio da Prata, limitando as ações das Províncias Unidas e consolidando o controle marítimo do Império sobre a região. Além disso, o Brasil demonstrou capacidade militar terrestre, derrotou rebeliões separatistas como a Revolução Farroupilha, venceu a Guerra do Paraguai, que foi um dos conflitos mais duros da história da América do Sul, e ainda consolidou o controle sobre regiões como o atual Acre. Ou seja, o país não era só um grande gigante geográfico, era um ator militar e político de peso. Então a pergunta que fica é: por que, com tudo isso, o Brasil não se tornou o império dominante do Sul? Quem ou o que travou essa ambição? É isso que nós vamos ver agora. Agora, vamos olhar para os momentos em que o Brasil poderia ter dado um salto imperial, mas não deu. Quando o Brasil se separou de Portugal, ele virou a única monarquia estável do continente. Toda a América Espanhola estava em chamas, fragmentada em repúblicas instáveis. Era o cenário perfeito para que o Império do Brasil liderasse uma federação sul-americana, ou mesmo aproveitasse o caos para expandir seu território. Mas Dom Pedro I não tinha um projeto imperial claro. Seu foco era manter o território brasileiro unido, o que já era uma tarefa gigantesca por si só. Durante essa guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, o Brasil quase consolidou o controle da região que hoje é o Uruguai. Mas ao final do conflito, por pressão britânica e desgaste interno, preferiu aceitar a criação de um estado tampão, que é a República Oriental do Uruguai, ou simplesmente o nosso conhecido Uruguai. Se tivesse vencido e anexado a região, o Brasil teria garantido acesso pleno ao Prata e uma posição de supremacia no Cone Sul. Aqui foi a grande chance. O Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, destruiu completamente o poder militar do Paraguai. Na prática, poderia ter ocupado o território paraguaio, mas, novamente, a opção foi não anexar. O custo de manter e administrar a região teria sido enorme, e a elite imperial não quis arcar com isso. Além disso, a pressão britânica foi decisiva. Londres atuou fortemente para garantir que o território paraguaio não fosse repartido ou anexado, preservando o país como um estado tampão e assegurando o equilíbrio regional favorável aos interesses britânicos. No final do século XIX, a região amazônica era uma área disputada. O Brasil, através de pressões diplomáticas, apoio a colonos e expedições armadas irregulares,
acabou anexando o Acre. Com o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, o Brasil oficializou a anexação, após um conflito diplomático e militar indireto com a Bolívia. Foi uma rara expansão territorial bem-sucedida no período republicano, mas pontual. O país, novamente, optou por não pressionar outras áreas da Bolívia ou do Peru, apesar de pressões internas e de movimentos privados que desejavam isso. Agora, a pergunta mais importante: se o Brasil tinha poder militar, vantagens territoriais e momentos históricos favoráveis, por que não dominou o continente? E bom, existem 4 grandes respostas para isso, e todas elas se conectam. O Império do Brasil era um regime profundamente conservador. A elite que sustentava o sistema, formada por grandes latifundiários, aristocratas e comerciantes ligados ao eixo Rio-São Paulo e Minas, não tinha vocação para o imperialismo agressivo. O foco deles era garantir a estabilidade interna, preservar a ordem escravocrata e consolidar o mercado interno. Expandir o Brasil para além de suas fronteiras significaria mobilizar recursos, tropas e um espírito de conquista que simplesmente não fazia parte da mentalidade dominante da época. Mesmo quando o país venceu a Guerra do Paraguai, os próprios generais e ministros ponderaram que anexar o território seria mais problema do que solução. Essa talvez tenha sido a maior trava. A Inglaterra, na prática, era a maior potência hegemônica no Atlântico Sul durante todo o século XIX. Sempre que o Brasil começava a romper o equilíbrio regional, seja na Guerra da Cisplatina, seja na Guerra do Paraguai, Londres agia nos bastidores, para evitar anexações e expansões brasileiras. E por quê? Bom, porque uma América do Sul fragmentada era mais fácil de controlar economicamente. Um Brasil que incorporasse o Uruguai, partes da Argentina ou do Paraguai poderia se tornar um bloco imperial muito mais autônomo, e isso não interessava aos britânicos. Os tratados, pressões diplomáticas e até garantias de empréstimos sempre vieram acompanhados de sugestões, entre aspas, para que o Brasil não fosse longe demais. Um exemplo claro foi a pós-Guerra do Paraguai. A Inglaterra atuou fortemente para garantir que o território paraguaio não fosse repartido nem ocupado, preservando o país como estado tampão e assegurando o equilíbrio regional desejado por Londres. Outro fator decisivo é que o Brasil tinha problemas demais dentro de casa. O país enfrentou ao longo do século XIX várias revoltas internas, inclusive já falamos delas aqui no vídeo anterior, como a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a Revolução Farroupilha, entre outras. O Império gastava uma quantidade imensa de recursos e energia apenas para manter o próprio território coeso. Em várias regiões, o controle do governo central era precário. Tentar estender o Império para fora das fronteiras, nessas condições, seria extremamente arriscado. Não fazia sentido criar novos focos de instabilidade, enquanto províncias inteiras, dentro do próprio Brasil, ameaçavam se separar. Por fim, havia uma limitação objetiva. Ocupar e controlar países inteiros é muito mais difícil do que vencê-los em campo de batalha. O Paraguai é um ótimo exemplo disso. Embora o Brasil tenha esmagado o exército paraguaio, o país estava devastado. Administrar aquele território exigiria enviar dezenas de milhares de soldados, estabelecer um aparato de governo, lidar com guerrilhas e com uma população hostil. Além disso, o próprio exército brasileiro, após anos de campanha no Paraguai, estava exausto. O país mal conseguia recompor suas forças para garantir a estabilidade interna. O mesmo valeria para qualquer tentativa sobre a Bolívia ou partes da Argentina. E o próprio território brasileiro já apresentava desafios enormes. A Amazônia, o interior de Minas, Goiás, Mato Grosso, tudo isso era mal integrado e difícil de governar. A elite imperial fez um cálculo frio. Era melhor consolidar o que já se tinha do que tentar conquistar um império que provavelmente se tornaria ingovernável. No fim das contas,
O Brasil não deixou de dominar a América do Sul por falta de oportunidade ou capacidade. Deixou de fazê-lo porque não quis e não pôde pagar o preço de um projeto imperial agressivo. As forças externas, sobretudo a Inglaterra, os problemas internos e a falta de visão expansionista da elite brasileira selaram esse caminho. Mas isso nos leva a uma pergunta provocadora. E se tivesse sido diferente? E se o Brasil, em 1870, tivesse anexado o Paraguai? E se tivesse consolidado o Uruguai como a província imperial? E se tivesse pressionado a Bolívia e a Argentina em momentos críticos? Hoje, talvez viveríamos em um continente como um grande Brasil, uma potência continental comparável aos Estados Unidos na América do Norte. Mas, ao mesmo tempo, talvez tivéssemos herdado muito mais conflitos, instabilidades e feridas históricas do que podemos imaginar. O fato é que a escolha de não dominar, forçada ou voluntária, moldou o continente que conhecemos hoje. Um Brasil imperial poderia ter sido um colosso, ou um império fadado a se quebrar por dentro. E bom, e você, o que acha? O Brasil deveria ter tentado dominar a América do Sul? Ou fez o certo ao consolidar o que já tinha? Conta aqui pra mim nos comentários. E bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. O meu muito obrigado.